E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 90 lendo uma história com o Mobius, ou a AVT, a Autoridade de Variância Temporal. Foi nesse número de Superaventuras Marvel que o Mobius apareceu pela primeira vez no Brasil. De repente você é transportado para 2023 e assiste a segunda temporada de Loki, em que o Mobius é coprotagonista. O que você acharia da ambientação dada para a AVT na série e os rumos que ela toma nessa segunda temporada? Bem-vindo à HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho que está aqui embaixo, pede para receber todas as notificações, comenta aqui o que você achou do filme, de um jeito educado, lógico, compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir e segue a gente no Instagram, HQ Você Precisa Saber. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem da série que saíram originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000. Depois eu vou falar dos personagens da série e como são nas HQs. Em seguida vou comparar a história da série com a das HQs. E por fim eu dou minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou a série. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com o Mobius, mas é bem pouca coisa. Na verdade é uma revista só. Eu só tinha uma revista gringa com ele, mas agora a única nacional que eu tenho é essa aqui. Até sair isso aqui eu não tinha as vezes que saiu em formatinho pela Abril. Isso aqui é Epic Collection, Quarteto Fantástico, o novo Quarteto Fantástico. Isso aqui é da Panini de 2023. Aqui tem as primeiras aparições dele como diretor da AVT. Reed Richards tinha acabado de enfrentar o Dr. Destino deslizando através do tempo, o que foi a gota d'água para que Mobius ordenasse ao Judicante Peace que prendesse o quarteto por transgressões no fluxo temporal. Atenção que vão rolar spoilers da segunda temporada da série do Loki e eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. Eu já falei do Loki de Tom Hiddleston no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Thor Ragnarok. Tem cards aqui se você ainda não viu. Sobre o Loki nessa temporada. Até quase o fim da série eu pensava, essa série podia chamar Zé em vez de Loki, porque esse cara aí não é o Loki que eu conheço. O personagem vai ficando cada vez mais altruísta e engajado em salvar as linhas temporais. Mas no último episódio ele decide usar seu poder para que ele mesmo resolvesse a possível obliteração das linhas temporais. Ele usa esse poder para destruir o tear que protegia a linha sagrada e cria milhões, bilhões ou mais até de linhas temporais alternativas, sem aparentemente ter uma principal. Ele se torna uma espécie de senhor das linhas temporais e usa seu poder para revigorá-las, mas nada disso é falado na série. A gente só vê as imagens e a gente tem que deduzir o que aconteceu ali. Mas na prática, o que isso quer dizer? O Loki é o novo Immortus, o Senhor do Tempo? E aquele Immortus que a gente viu na cena pós-créditos de Quantum Mania? E o exército de Kangs vai confrontar o Loki em algum momento? O Hiddleston disse que está se despedindo do MCU, então provavelmente não. Foi um final muito bonito e poético, mas bastante interpretativo, que deixa margem para muita discussão do que aquilo realmente significa para essa saga do multiverso que a Marvel está construindo. Já falei sobre a Sylvie de Sofia De Martino, do Mobius de Owen Wilson, da Ravonna Renslayer de Gugu Mbatha Raw e aquele que permanece do Jonathan Majors no vídeo a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Loki. Sobre a Sylvie na segunda temporada. Ela é uma personagem meio irritante porque ela insiste em matar aquele que permanece a qualquer custo, mesmo o Loki explicando que isso vai libertar uma horda de Kangs e uma guerra no multiverso. Sobre o Mobius na segunda temporada, ele se depara com a vida normal que leva como vendedor de jet skis e pai de 2 filhos, termina decidindo abandonar a vida na AVT e vai viver uma vida normal na sua linha temporal. Para mim seria mais legal se na sua vida pessoal ele fosse escritor de quadrinhos da Marvel, assim como o Mark Gruenwald, que serviu de inspiração para a criação do Mobius, Mas eu gostei bastante da atuação do Owen Wilson. Sobre a Ravonna na segunda temporada, a gente descobre mais sobre a ligação dela com aquele que permanece. Eles tinham uma conexão, assim como nos quadrinhos, eles eram meio que namorados, mas quando ela descobre que ela foi enganada, decide destruir todas as variantes dele, a começar pela versão Victor Timely. Ela também é persuadida a participar de um plano de dominação das realidades,
criado pela Senhorita Minutos. Sobre aquele que permanece e o Victor Timely na série. Os dois personagens são versões do Kang vividos por Jonathan Majors. A gente tinha visto o Timely na cena pós-créditos de Quantumania. O Majors ainda enfrenta um processo por agressão na vida real, isso pode custar a ele o papel de Kang na Marvel, mas a participação dele na segunda temporada de Loki já tinha sido gravada. O cara é um baita ator, eu espero que não seja preciso substituí-lo. A cena em que aquele que permanece foi morto por Sylvie é revisitada muitas vezes durante a segunda temporada. O Loki volta lá diversas vezes para tentar fazer a Sylvie desistir de matá-lo. E em todas essas vezes ele diz que se ele morrer, uma terrível guerra vai acontecer no multiverso. Já o Victor Timely, que nas HQs é um Kang que viaja para o século XIX e traz uma série de avanços tecnológicos para aquele período, é mostrado na série como uma versão benigna do Kang. Um charlatão que acaba escrevendo o manual de procedimentos da AVT e cria um equipamento, e esse sim funciona, que ajuda o Loki e os outros a tentar salvar as linhas temporais. O nome Kang não é usado em momento nenhum na série. O Zaniac é interpretado por Rafael Casal. A primeira aparição do Zaniac foi em Thor 319 de 1982. O personagem foi criado por Doug Manchin e Keith Pollard. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Brad Wolfe é um ator que aceita o papel de Zaniac, um serial killer de mulheres com uma aparência monstruosa. Uma explosão acaba infectando ele com radiação e lhe dá poderes. Como Wolfe já tinha problemas psicológicos, ele assume a identidade do personagem até ser detido por Thor. Depois foi feito um retcon que dizia que a radiação fez com que ele fosse possuído por um demônio, que seria a verdadeira entidade Zaniac. Na série, Brad Wolfe é o agente Hunter X5 da AVT. Ele acaba fugindo para uma linha temporal em que é um ator de sucesso que interpreta o personagem Zaniac, mas ele não é possuído por uma criatura demoníaca como nas HQs. O Ouroboros é interpretado por Ke Huy Quan. A primeira aparição do Ouroboros foi em She-Hulk 3 de 2006. O personagem foi criado por Walter Simonson. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Avante Vingadores 3 da Panini, de 2007. Nas HQs, Ouroboros é um clone de uma versão do futuro de Mobius. No filme, é um técnico da AVT que ajuda o Loki e o Mobius a pensar em uma forma de salvar as linhas temporais. Logicamente, ele não é um clone do Mobius, é um personagem distinto. E o Robert Baron é interpretado por Richard Dixon. A primeira aparição do Robert Baron foi em Human Torch 16 de 1944. O personagem foi criado por Bob Powell. Apesar de algumas histórias da Human Torch 16 terem sido publicadas no Brasil nos anos 40, essa específica do Robert Baron, ou Barão do Roubo, aparentemente não foi publicada por aqui. Nas HQs, Robert Baron, ou Barão do Roubo, é um homem chamado Blair, um banqueiro que cria essa identidade para roubar seu próprio banco, mas é traído por seus comparsas. Na série, é um industrial que compra uma invenção do Victor Timely na Feira Mundial de Chicago de 1893 e percebe que o aparelho não funciona. Loki ressurge na AVT após Sylvie matar aquele que permanece no fim da primeira temporada. Ele vê que agora a AVT possui desenhos e estátuas de Kang em suas instalações. Loki passa a deslizar no tempo e tenta decifrar que perigo paira sobre as linhas temporais e como eliminá-lo. Ele conta com a ajuda de Mobius, Ouroboros e da caçadora B-15. Loki se sente responsável por salvar as linhas temporais e passa muito tempo tentando entender seu papel no processo, mas finalmente percebe que esse papel é grandioso e de protagonismo, como ele acreditava, desde a época em que se apresentava como Deus da Trapaça. Nas HQs, após ressurgir na Terra em um arco pós-ano 2000, Thor decide criar uma nova Asgard aqui em Midgard, na Terra, e ele faz isso na cidade de Broxton, em Oklahoma. Na cena pós-créditos do primeiro episódio, a gente vê que a Sylvie resolveu viver uma vida normal trabalhando em um McDonald's em Broxton. Em um mural na AVT, a gente vê vários Kangs com visual bem reverente aos quadrinhos, brigando entre si. Tanto o nome Mobius como Ouroboros têm relação com o infinito e o ciclo da vida. A faixa de Mobius é aquela que representa o conceito de continuidade, e Ouroboros é a serpente que come o próprio rabo, outra representação de ciclos que se repetem e se renovam. Nos créditos finais de cada episódio aparece escrito em um momento:
The Zartan Contingency, a contingência Zartan. Não existe um personagem na Marvel com esse nome, mas existe no universo dos G.I. Joe, os Comandos em Ação, que também já tiveram quadrinhos publicados pela Marvel. Zartan era um mercenário mestre dos disfarces que fazia parte da organização terrorista Cobra. Por que tem isso nos créditos da série? Tem um monte de gente aí dizendo que é isso ou que é aquilo, mas não foi explicado oficialmente. Quando Loki e Mobius estão na realidade em que Brad Wolfe é o famoso ator que interpreta o Zaniac, aparece em alguns pôsteres o Kingo, o Eterno que a gente viu no filme dos Eternos e que atuou como ator por séculos ao redor do mundo. Em outro pôster nessa realidade a gente vê o Phone Ranger, um personagem ridículo da Marvel que tinha um telefone na cabeça. Ele tem o poder de interceptar e manipular tecnologias de comunicação. Quando estão no século XIX atrás de Victor Timely, Loki e Mobius veem uma estátua de Balder, o Bravo, ao lado de outra do Odin e do Thor. E o Loki diz alguma coisa assim, esse cara aí nem existe, que é uma brincadeira com o fato de que o Balder, que é bem popular nos quadrinhos e também na mitologia nórdica, nunca apareceu no MCU. Quando Loki se torna o senhor das linhas temporais e assume um trono no final dos tempos, essas linhas, que se tornam todas verdes, assumem a aparência de Yggdrasil, a árvore da vida da mitologia nórdica, já referenciada no MCU. A AVT se torna uma entidade também destinada a evitar interferências de versões daquele que permanece em linhas temporais. Mobius diz que uma versão dele tentou criar confusão na Terra 616, mas que isso já foi controlado. Ele se refere ao Kang e aos eventos mostrados em Quantum Mania. Ravonna, em sua cena final, vai parar também no fim do tempo, onde aquele que permanece mora. Ela é atacada e aparentemente morta por uma criatura, mas não dá pra ver quem é. Especula-se que seja Elioth, que a gente viu na primeira temporada. O que é melhor, HQs clássicas com Mobius ou a temporada final de Loki? Loki se mostrou um oásis em meio às produções fracas da Marvel em 2023. A série é bem escrita, inteligente, o elenco é ótimo, ela usa o material fonte e não deixa esse material de lado como outras produções. E mais, é a primeira série do MCU que dá um passo além e entra na subjetividade, no final relativamente aberto, em coisas mais poéticas e lúdicas, e não só objetivas e práticas. E isso é bom, principalmente para quem diz que esse é um entretenimento menor. O fato de não ser algo super explicado gera dúvidas. Sim, Loki é o novo aquele que permanece, ele é o novo Imortus, mas a gente já viu um Imortus em Homem-Formiga. Quando os Kangs atacarem as linhas temporais em Dinastia Kang, sei lá, o Loki não precisa estar presente de alguma forma na trama? Vamos ver no que vai dar. A gente nem sabe se o Jonathan Majors vai continuar sendo Kang. Deixa rolar. Independente de qualquer coisa, eu fico feliz por ainda existir núcleos criativos e que sabem o que estão fazendo, cuidando de algumas produções da Marvel. É nesse tipo de produção que eles precisam se espelhar para o que vem por aí. Dizem que ano que vem a gente não vai ter quase nenhum filme da Marvel no cinema, só Deadpool 3. Se for para o estúdio retornar em 2025 renovado, entendendo seus erros e corrigindo sua rota rumo a outra grande saga bem-sucedida, talvez valha a pena. Em reverência à qualidade em todos os aspectos de Loki, tanto de texto, direção e produção, vou ficar com a série dessa vez. Aparece filme aqui, mas nesse caso é uma série. Já tem a Epic Collection que mostra as primeiras aparições de Mobius. Ela está no Epic Collection Quarteto Fantástico, o novo Quarteto Fantástico. E tem lá na Amazon com desconto. O link está aqui na descrição. Compra pelo meu link que você ajuda o canal. Muito obrigado. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem, tem um vídeo muito especial. É quase como se fosse um pré-especial de fim de ano. Eu vou conversar com ninguém menos que J.M. DeMatteis, o J.M. DeMatteis, autor da Liga da Justiça Internacional, da Última Caçada de Kraven e de Moonshadow. Um papo imperdível. Depois tem Assistindo HQ Camelot 3000 parte 6, Wolverine formatinhos. E o próximo HQ que eu li e o filme que eu vi vai ser Aquaman, o Reino Perdido. O filme estreia no dia de Natal, dia 25 de dezembro. A gente vai estar em recesso, a gente dá uma paradinha ali no fim de ano, mas logo no começo de 2024 a gente já traz o vídeo para vocês. Até lá!